Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um capítulo do Mundo Corporativo, que hoje se dedica a falar sobre o mercado de alimentações ou o mercado de franquias de alimentação a partir da experiência desenvolvida pelo Reinaldo Varela, nosso convidado de hoje, Reinaldo Varela, que é fundador da Divino Fogão, franquia que está completando agora 30 anos. Espalhada por todo o Brasil. Reinaldo Varela, desde já, muito obrigado pela sua gentileza de estar conosco aqui no Mundo Corporativo. Muito bom dia. Bom dia, para a gente é um prazer enorme estar aqui com você, Milton. E é uma satisfação estar passando para todo mundo, para todo esse público que nos estão ouvindo, passar um pouquinho da nossa experiência nesses 30 anos. Né? Quais são os segredos ou os desafios para quem atua nessa área do ramo de alimentação aqui no Brasil? Você tem todos os desafios que hoje você tem a parte de custos, você tem a parte de impostos muito altos, funcionários, e manter um padrão, que toda franquia tem um desafio muito grande, que é ter um padrão no Brasil inteiro, em todos os lugares. Né? Nesse período de 30 anos, no qual você está dedicado ao Divino Fogão e a esse trabalho, os desafios mudaram de maneira muito radical ou, na realidade, aqueles problemas que se enfrentava há 30 anos, há 20 anos, eles permanecem? Não, eles vão mudando. A economia vai mudando, você tem que estar o tempo inteiro criando, você não pode estar parado, então você tem que ver o que está acontecendo no mercado, o que vai acontecer no mercado, as tendências, mesmo, vamos falar que é que nem moda, né? A comida também tem. Então você tem que ajustar essas coisas todas e tem que estar atento o tempo inteiro. E nós temos os problemas também que antigamente a concorrência era menor. Então, antigamente os restaurantes tinham um pouco menos de concorrência. Hoje a concorrência é muito grande e vamos falar assim que é parede com parede. Onde a gente atua hoje, que é a praça de alimentação, então você tem uma concorrência muito acirrada, e parede com parede, vamos falar. Então isso daí você tem que estar muito atento. Bom, você já deu algumas dicas aqui, porque você falou que trabalha no modelo que vocês trabalham de franquia e que vocês trabalham em shopping center. Por isso você citou, hoje você trabalha concorrência parede com parede. Quer dizer, esse é um modelo do Divino Fogão. Explica para nós hoje qual é a dimensão desse negócio hoje, quer dizer, quantas lojas vocês têm, em quantos lugares vocês estão, até para que a gente tenha uma ideia desse cenário que vocês conseguiram construir em 3 décadas. Bom, nós começamos num restaurante de rua, como todo mundo. Hoje estamos aí com 190 lojas em todo o território brasileiro, todas as principais capitais interior de São Paulo. Então, nós fomos, por um lado, se especializamos num lado que seria as praças de alimentação. Então, nós fomos por um lado de não ir para restaurante de rua. Nós fomos aonde a tendência está sendo cada vez mais a tendência do mercado, que são os grandes centros comerciais, os shopping centers. Né? Quais são as vantagens de estar em um shopping center? Bom, a vantagem, todo mundo sabe que é comodidade, conforto, ar-condicionado e a segurança. E você hoje, num shopping center, o shopping center se preocupa em levar o público para dentro. E você tem que pegar esse público e trazer para dentro do seu restaurante. Quando você tem um restaurante de rua que você é sozinho, você é um passarinho que está voando sozinho. Então você tem que estar arrumando um jeito de chamar atenção, você tem que estar falando o tempo inteiro que você existe. Quando você trabalha em conjunto, que são com todo mundo está fazendo esse trabalho de levar para dentro do shopping center. Então você tem que arrumar o teu mecanismo de fazer o cliente, na hora que ele está olhando para todo mundo, por que você é diferente. Então aí começam as criatividades, né? Reinaldo, agora há pouco você disse que começou com uma loja de ruas. Por que você entrou nesse ramo há 30 anos? Nós éramos 3 recém-formados, né? 3 primos, e nós viemos da parte rural. Toda a nossa família sempre trabalhou com fazenda. Eu sou nascido em São Paulo e sou criado em Mirandópolis, interior de São Paulo. Então, quando nós juntamos os 3 primos, acabamos de se formar, vamos montar o quê? Vamos montar um restaurante. Por que o restaurante? Porque lá quando era estudante, eu gostava muito de fazer festa e fazia muitos eventos. Então eu cozinhava, então eu era meio já que do ramo.
Aí vai lá, vamos colocar isso daí em prática. Aí juntamos 3 primos, nós não tínhamos o dinheiro. Então, todo mundo tem esse problema. Tem que pedir pro pai, pro tio, para alguém. Nós fomos pedir pra avó. Aí, da onde que veio o empurrãozinho para poder ter um neto de cada casa. E ela que abriu o livro de receitas pra gente. E começamos com as nossas mães, trazendo tudo aquilo que a gente fazia na fazenda, a gente queria colocar no prato aqui. Então, foi um desafio bem grande. Inclusive, os cozinheiros passaram uns dias na fazenda para ver como que era mesmo o que a gente queria passar aqui. E nós conseguimos fazer do nosso primeiro restaurante o encontro de todo mundo que vinha do interior. Todo mundo que vinha, nossos amigos e todo mundo que conhecia vinha porque era comida típica da fazenda. E a gente tinha os violeiros tocando, tudo, então era muito bom e ficava até tarde mesmo. Vocês se formaram em quê? Administração de empresa, um veterinário e o outro era administrador. Você é administrador de empresa? Sou. Você é administrador. Bom, pelo menos pôde usar a experiência da faculdade para tocar o negócio. Isso primordial, né? Tá. E entram na área de alimentação, mas aí num modelo completamente diferente daquele que vocês têm hoje. Na época chamava como? Na época chamava São Paulo Primeiro. São Paulo Primeiro. Um restaurante só era muito pequeno para os 3. Aí vamos lá, começamos. Casaram, os 2 foram embora, eu me casei com a Nani e eu e a Nani começamos a expansão de franquia, que foi para dentro do shopping center, porque o restaurante também já era pequeno. Então, quando nós montamos o primeiro, que foi um negócio completamente diferente, o jeito de servir, inventei uma coisa que todo mundo na época falou, pô, mas esse é maluco, como é que pode? Eu fiz um tamanho de prato. Então, nós tínhamos 3 tamanhos de pratos, pequeno, médio e grande. Então, o cliente ia na loja e escolhia qual que ele queria, pequeno, médio e grande. E podia colocar quanto quisesse de comida. Então, foi um negócio, na época, que deu muito certo. E começou logo em seguida já as procuras todas. Isso nós estamos falando que há mais ou menos 20 anos. 20 anos. 20 anos. Quando o sistema de franquia ainda estava surgindo no Brasil. Estava surgindo. Como é que vocês encararam este momento? Que estratégia vocês usaram? Como é que era o sistema de franquia para vocês? Bom, vamos falar assim, um bicho de 7 cabeças, né? Porque a gente não tinha essa experiência toda. E quando nós começamos, que eu já tinha montado 3 restaurantes, foi muito rápido o nosso crescimento nesses 3 restaurantes. E começaram a procura. E começaram a procura querendo montar, e eu, mas como que é esse negócio de franquia? E montei a minha primeira franquia, até hoje, o Charles, que é nosso franqueado, está aí. E não tinha nem contrato, foi no fio de bigode, que era coisa que a gente fazia muito antigamente, e continua até hoje. Como é que nós vamos fazer? Então você tem que trabalhar desse jeito que nós estamos trabalhando e nós vamos te fornecendo as coisas, nós vamos te ensinando como é que faz e você tem que fazer tudo isso daí. E ele foi e fez. E foi um sucesso para ele que está até hoje e já tem diversas lojas. Quando é que vocês começaram a profissionalizar o sistema de franquia? Na hora que a gente já estava aí em umas 5 lojas, aí nós vimos que a lei, começar a trabalhar na lei. Então você já tinha que começar a ter os contratos. Era a lei específica de franquia. Então nós fomos procurar já escritório especializado nesse segmento, para melhorar o nosso contrato, que nós fizemos um contratinho, como se fosse compra e venda, vamos falar assim. E aí conseguimos a parte jurídica ficar bonitinha. Aí começou a procura, porque era um sucesso. Nós, na praça de alimentação, nós sempre fomos a referência da praça de alimentação, né? Hoje vocês, no shopping center, são considerados uma loja âncora, na praça de alimentação. Sim, hoje nós somos considerados âncora, e quando se lança um shopping hoje, o shopping sempre procura as âncoras. E hoje nós vamos falar que na praça de alimentação nós temos 5 marcas aí, que são as primeiras a ser procuradas, né? Como é que, vamos pegar a parte da loja especificamente, porque você já chamou a atenção de que a característica de vocês é a comida de fazenda. Feijão com arroz, se não estiver servido numa loja da Divino Fogão, não é Divino Fogão. Vocês têm um número determinado de pratos para serem servidos, ou de tipos de pratos que são servidos? Temos. Nós
É o que eu falo, para vender arroz e feijão é fácil. Agora você vender arroz e feijão com marca e qualidade, aí já começa a ser mais difícil. Nós temos hoje, nós fazemos 35 pratos quentes e 22 a 25 saladas, dependendo do tamanho da loja, e mais uns 14 tipos de doce. E tudo isso é feito na própria loja, das 7 da manhã até às 11, que às 11 horas começa a montar o buffet. Então, aí isso começa a correria grande para você ter um produto com qualidade. Vamos falar, porque isso tudo é feito no dia. Nós não temos nada feito um dia antes. Aliás, quantas saladas que você se referiu? Mais de 22. Mais de 22. Por que eu faço essa pergunta? Porque a Rosângela Shaolin, que participa aqui do Mundo Corporativo pelo Twitter, comenta aqui o seguinte: eu adoro comida da fazenda, porém sou vegetariana. E aí perguntava se vocês têm alguma preocupação com as pessoas que não comem carne. Nós temos um cardápio que agrada a todos. Então, é muito difícil a pessoa se resistir quando cai nesse número de pratos e tudo mais. Mas lá nós temos todas as saladas, nós temos arroz integral, nós temos os vegetais feitos, todos no vapor, temos puxado também na manteiga e tudo mais para quem gosta. Então nós agradamos tanto a parte light quanto a parte menos light. Menos light. Agora, Reinaldo Varela, você falou em servir a comida quente. Tem um período, um prazo ali em que essa comida está sendo produzida, está sendo feita. Como é que se consegue manter a comida durante tanto tempo exposta em um local aberto, mas com qualidade, sem perder sabor e manter a mesma temperatura? Existe alguma tecnologia necessária para que vocês consigam manter desta maneira? Esse é o grande desafio, porque na hora que você está ali na hora do almoço, tudo vai muito rápido, a troca é muito rápida. O problema é a hora que fica o intermediário, o problema é mais à noite. Então a gente se preocupa muito com a troca. E a atendente está muito atento nisso, ela tem que estar sempre mexendo a comida, porque o shopping center, ele tem o ar-condicionado. E normalmente os ar-condicionados de shopping são muito bons. Isso daí, a parte de cima da comida, ela pode fazer aquela camada que pode ficar fria. Então a gente vem desenvolvendo coisas, nós colocamos aquecedores elétricos de cima para baixo, porque embaixo nós temos o que precisa. Então de cima para baixo nós temos os aquecedores e as meninas têm que estarem atentas o tempo inteiro com isso. De vez em quando tem um descuido, na hora o cliente avisa ou reclama e a gente ou vai estar trocando ou tem que estar mexendo tudo isso, né? Agora, você falou que vocês estão em shopping centers por todo o Brasil. Como é que é feito o controle de qualidade da comida que é servida? Há uma central que distribui este alimento para todos os lugares ou qual é o modelo que vocês desenvolveram? Eu optei por trabalhar num plano de franquia que na época já era diferente. Eu não forneço nada, certo? Eu só homologo produtos. Então, eu ensino você a trabalhar. Então, como que eu faço? Em qualquer lugar do país, nós temos os produtos que você possa comprar. Nós temos uma central de compras para todos os franqueados. Só que com essa central de compras, ele pode pedir aqui ou pode conseguir alguma coisa mais barata na própria cidade dele. Então, eu não tenho intermediário no meio, certo? Ele pode comprar direto. Então, se lá no norte ele tiver um produto que ele queira homologar, ele fala para a gente o que quer, as nossas nutricionistas vão testar o produto, vão ver se tem durabilidade e uma boa rentabilidade, e nós passamos isso para ele. Quando a gente passa para ele, nós colocamos no portal. Quando a gente coloca no portal, todo mundo da região pode também começar a comprar do fornecedor. Então, com isso, eu tirei aquela famosa briga de franqueador e franqueado, que são aqueles que fornecem todo o material e o custo disso fica muito caro, porque ele vai ter que comprar, ele tem que emitir notas fiscais, ele tem transporte para ficar a mercadoria vir para um centro comercial para depois ser distribuído. Então eu tirei tudo isso daí. Com isso nós conseguimos baixar muito o nosso CMV, que é o custo do produto, e ter uma rentabilidade um pouco acima do mercado. Então, e parei com aquele negócio, não tem briga. Porque você pode comprar onde você quiser.
problema teu, desde que você respeite as marcas que nós temos que ser, quem tem que ser usadas. Né? E levando em consideração que tem os pratos que fazem parte do cardápio padrão da marca, agora existem pratos regionais também. Tem. Nós temos um cardápio que todo mundo respeita. Então, esse cardápio é o cardápio mãe que a gente troca ele mensalmente, certo? Todo dia tem os pratos, mas a loja recebe um cardápio que ela vai fazer o mês inteiro. Cada dia, um prato. E também tem uma brecha que é para ele fazer os pratos regionais. Mas os pratos regionais não são para concorrer com os principais restaurantes da cidade. Num caso, por exemplo, de um acarajé. Você vai falar, pô, mas o cara vai comer um acarajé? Vai, com arroz e feijão, certo? Mas nós temos que ter um acarajé bom, a receita é muito bem feita, tem que ser feita com carinho, certo? Ele não pode ser um acarajé só para estar completando o buffet. Só que a pessoa vai lá porque ela quer aquele complemento, aquele peixe da região e tudo mais. Então nós temos essa brecha para poder regionalizar o cardápio, não ficar um cardápio engessado. Então com isso que a gente consegue agradar todo mundo, porque comida da fazenda, todo lugar tem fazenda, certo? Você só tem que adequar ali os pratos, porque o sabor tem que ser o mesmo, porque eu forneço um tempero. Isso é a única coisa que é obrigatório todo mundo comprar. Então, esse tempero, todo mundo só pode fazer a comida com ele. Então, eu consegui um padrão, certo, de tempero, que é um sal que nós temos, que nesse sal ele vai todos os ingredientes que nós precisamos para a comida ter o sabor igual. Agora, o jeito de fazer, aí não tem jeito. Aí você sabe que você pega uma receita da sua mãe, da tua tia, de quem você quiser, muitas vezes não vai ficar igual, certo? Vai ficar parecido, falta alguma coisa que é o segredinho de cada um. Mas o gosto, ele é padronizado. Tá certo. Aliás, algumas dessas receitas regionais fazem parte do livro Divino Fogão, 30 anos, uma história de sucesso, que é um livro que vocês desenvolveram exatamente para marcar essas 3 décadas da marca, né? Ou essas 3 décadas da empresa. Esse é o nosso segundo livro, e esse livro foi uma dedicação muito grande da minha esposa Nani, que se dedicou, porque dá um trabalho danado. Você fazer comida é fácil. Agora, você escolher... nós fizemos as receitas que são feitas nos restaurantes, em cada região. Então, todos os franqueados mandaram as receitas que eles fazem no restaurante, até selecionar todas essas receitas, chamar o cozinheiro para vir fazer essa receita, para ficar do jeito que eles inventaram a receita. E todo mundo queria colocar a receita, só que não dava para colocar de todo mundo. Então deu um trabalho muito grande para fazer, mas faz parte do trabalho dos 30 anos. O Gabriel Corrêa, no e-mail mundocorporativo@cbn.com.br, pergunta o que é preciso para ser um franqueado da Divino Fogão e qual é o custo desta franquia. Para ser um franqueado, a pessoa tem que gostar do que está procurando. Então, eu tenho muitos amigos que querem ter uma franquia. Então, vem conversar comigo, certo? E não é o perfil da pessoa, a pessoa só quer ganhar dinheiro. Hoje em dia, é muito difícil você ganhar dinheiro, certo? Principalmente com uma coisa que você não se identifica. Então, a primeira coisa que a pessoa tem que ter quando vai montar uma franquia é se identificar com o que ela quer. Você quer trabalhar de sábado e domingo? Você quer trabalhar só de segunda a sexta? Você quer trabalhar só até às 8? Primeiro você faz o seu perfil, que é o que eu falo. Responde um questionáriozinho. Depois você vê quanto você tem. Aí você abre o livro de franquia e começa a ver onde você se identifica. Então a primeira coisa, quando vem conversar comigo, é: você gosta? Tá no teu segmento isso? Senão não adianta. Se você não tiver amor para aquilo que você está querendo montar, não adianta você ter uma marca de sucesso que é difícil continuar. Depois disso daí, que ele escolheu aí, vai ter um investimento inicial que é de shopping, ponto, treinamento, tudo mais, que hoje se gasta na faixa de R$800 mil para montar uma loja. E qual é o período de retorno desse investimento? Nós calculamos sempre de 36 meses para baixo, para ser um bom retorno. E tem as lojas de sucesso que voltam em 12 meses, em 15 meses. Então, tudo isso daí, porque a gente não consegue mensurar 100% como vai ser
movimento. Porque não existe um estudo que você vai fazer que você vai dar uma confiabilidade para o franqueado que a loja vai vender aquilo. Não. Eu trabalho muito com o que nós temos. Eu sou bem aberto quando vou vender uma franquia. Primeiro sou eu que escolho e eu que converso com todos. Nós temos a equipe de expansão, que seleciona, conversa todo mundo. E quando cai comigo, eu começo a mostrar o que nós temos. Eu abro os números das lojas que nós temos. Então, muitas vezes eu não conheço a região onde a pessoa vai abrir, certo? Então, ele tem que ajudar. Então, você acha que vai ser mais ou menos assim? Você acha que é parecido com isso? Então, eu dou muitos comparativos para ele também ter segurança de entrar. Porque eu não estou lá na cidade, algumas cidades que a gente abre, que se eu fosse lá, eu não sei do que se trata. Então, com isso daí, a gente consegue ter um alto índice de acerto, né? Como é que funciona a relação com os shoppings? Quem é que faz a negociação com a administração do shopping para ter um ponto lá da empresa de vocês, da Divino Fogão? Quando a procura vem para a central, nós fazemos a negociação e depois procuramos o franqueado. Quando vem o franqueado com o shopping, vai abrir um shopping aqui na minha cidade, isso eu estou querendo ser franqueado. Então nós damos as diretrizes, depois de aprovado o franqueado, nós damos as diretrizes, vamos ajudar na negociação, fazemos a negociação. Mas muitas vezes o franqueado que está lá conhece o dono do shopping, conhece o diretor, conhece o vendedor, conhece todo mundo. Então ele consegue uma negociação muito melhor do que a gente. Então a gente ensina ele a fazer essa negociação, estamos por trás, mas ele que vai na frente fazer tudo isso daí. Quando precisa, a gente entra junto. Levando em consideração que alguns dos franqueados de vocês são ex-funcionários da empresa, dá para dizer que vocês têm formado franqueados? Há muitos. Eu fiz um desenho que, vamos falar assim, eu fiz uma pirâmide, né? Então eu tenho diversos funcionários que viraram franqueados. Inclusive, hoje, funcionários que continuam sendo sócio de lojas. Então, quando aparece uma loja que vai montar, eu sempre falo para o franqueado, olha, eu tenho aqui um grupo de funcionários que gostaria de ser investidor da loja. Isso daí é muito bem visto pelos franqueados, porque eles olham que toda a equipe que nós temos tem amor no que está fazendo e quer entrar no negócio. Então dá uma segurança muito grande para quem está montando. Então nós temos lojas que o funcionário daqui da central é sócio de uma loja. Ele começa pequeno. Começa com 1, depois compra 2, 3, 5, 10, e com isso vai abrindo o leque. Aí começa todo mundo a ganhar, vamos falar assim, né? Pela experiência que vocês já desenvolveram, dá para identificar o que faz uma loja de vocês dar certo ou o que faz uma loja de vocês dar errado? Muitas vezes, algumas vezes pode acontecer o de dar errado, a previsão que você fez em cima do custo de ocupação, que é um grande fator nosso. Então, se você não acertar o custo de ocupação, certo? Pode ter uma rentabilidade mais longa ou pode não ter uma rentabilidade. Mas muitas vezes a gente tenta acertar isso daí, porque muitas vezes você passa por um período de maturação do shopping. Todo shopping, ele tem 3 estágios que a gente fala. Ou ele abre, bomba e continua sempre em alta, ou ele dá aquele pico que é normal, depois ele cai, certo? E fica embaixo e depois volta, ou é aquele que não dá aquele pico muito grande, mas fica estável sempre. Então, em cima desse desenho, algumas vezes você tem que segurar, passar uns tempos, porque existe hoje em dia o shopping center, eles constroem o shopping center e depois constrói a cidade em volta, os empreendimentos, tudo mais. Então, aí você tem que esperar esses empreendimentos ficarem prontos, que vai chegar naquela maturação que você quer. Então, muitas vezes pode acontecer de ficar 2, 3 anos, certo? Ela dando lucro, mas não é o lucro esperado. Mas a pessoa não desiste, porque está vendo que lá na frente está tendo a grande expansão da cidade. Então... Bom, curiosamente, você consegue ter sucesso no ramo de alimentação com a Divino Fogão e consegue ter sucesso também nas trilhas de corrida com o rally. E aí eu lhe pergunto como é que você concilia tudo isso, levando em consideração que você é piloto de rally antes de ser piloto de fogão.
Eu sempre falo que o meu trabalho é o rally e o Divino Fogão é o meu lazer. Porque quando você faz uma coisa que você gosta, você não trabalha, certo? Você está fazendo aquilo que você adora. Então, eu comecei primeiro no rally. Então, eu estou há 32 anos, sou piloto de rally. Com bons resultados. Já tive título em todas as categorias que eu passei. Fui campeão paulista, brasileiro, sul-americano e bicampeão mundial de rally. Então, com isso, como eu primeiro estava no rally, depois entrou o restaurante, então eu tinha que fazer as duas coisas andarem junto. E hoje, eu administro a rede, um grande sistema que nós temos hoje, que é a parte eletrônica. Então, eu sei de tudo o que acontece. Eu estou disputando o campeonato mundial, estou viajando, mas estou trabalhando normal. Então, eu estou trabalhando de dia, de noite. No deslocamento do rally, meu telefone está ligado. Eu atendo franqueado, eu trato de alguma estratégia que nós temos que fazer. Então, tudo em cima do eletrônico que nós temos hoje. Não quando está pilotando, né? Não quando está pilotando. Mas, para isso, você tem que formar uma equipe. Eu dou muito exemplo que a corrida, o rally é igual, o restaurante é igualzinho o rally, que vamos falar assim numa Fórmula 1. O piloto, ele é uma parte da equipe. Para ser campeão, ele tem toda a equipe por trás. Ele tem que estar todo mundo junto. E no nosso segmento, na nossa empresa, é a mesma coisa. Eu sou o piloto. Agora, se eu não tiver toda a equipe bem estruturada, bem tranquila por trás, a gente não consegue ter o sucesso que nós temos. Porque a gente não consegue fazer tudo. Não dá para fazer tudo, né? Aliás, você era bom cozinheiro, ou foi bom cozinheiro, ou é bom cozinheiro? Não, eu fui. Hoje já não dá mais tempo. A gente brinca de vez em quando na cozinha, tudo, mas eu já fui bem melhor do que eu estou hoje na Aquela cozinha. receita que a sua avó lhe passou, quando você levava para o fogão para fazer, ficava igual ao da avó ou ficava diferente? Ficava parecido, mas nunca ficava com aquele sabor e aquele carinho que ela fazia, né? E hoje você tem um outro desafio, que é fazer com que as receitas que vocês apresentam para os franqueados, ela seja servida praticamente com o mesmo sabor em todos os lugares. Há cozinheiros treinados para fazer isso ou o cozinheiro é responsabilidade própria do franqueado? Não, esse é o grande desafio de toda a franquia. Como você mantém o padrão, certo? Como você mantém um cozinheiro que já está há 20 anos no mercado, você vai virar para ele e vai falar, não é desse jeito que você vai fazer o arroz e o feijão. O arroz e o feijão você vai fazer desse jeito. O teu pode ser muito bom, é maravilhoso, mas para poder ter o padrão, você tem que fazer desse jeito. Então, esse é o grande desafio. Então, o que nós fazemos para poder ter esse padrão? Nós fazemos treinamento de cozinheiro, todos os cozinheiros têm que ser treinados. Fazemos os encontros de franqueados, encontros de gerente. Com isso, a gente consegue falar a mesma língua. Nós temos uma comunicação que cada vez mais está ficando um pouco mais fácil. Nós temos um sistema de televisão em todas as cozinhas. Então, tudo que a gente passa aqui na nossa central, todos os cursos e todas as fichas técnicas dos pratos, nós colocamos na televisão que está dentro de cada cozinha. Então, com isso, a gente consegue o mesmo enfeite, que isso era um grande desafio nosso. Quando eu falei que eu ia pôr televisão dentro de uma cozinha, você tá maluco, como é que pode? Eu falei, tudo bem, vamos experimentar que vai dar certo. E conseguimos. Então hoje, o enfeite da salada que você vai ver numa loja, ele tem que estar igualzinho na outra. Então nós não vamos depender mais de ter 190 saladeiras criativas e cada uma, tudo que ela faz, ela acha que tá bom, né? Mas muitas vezes é umas barbaridades que elas podem fazer. Então nós conseguimos com isso. Com a tecnologia hoje, nós conseguimos ter esse padrão de todos os cozinheiros. Leonardo Vieira quer saber aqui pelo e-mail qual é o seu prato preferido. Nossa, se eu falar, nego vai dar risada, mas eu adoro salsicha e feijoada. Salsicha e feijoada. Não, sim, mas são duas coisas que eu adoro. Tá bom. Não, tá e bom. Com isso a gente tenta fazer a melhor feijoada da praça de alimentação. Bom, perfeito. Só para a gente encaminhando aqui para o nosso encerramento, vamos olhar esse mercado de alimentação no Brasil como um todo, não especificamente no Divino Fogão. Esse é um mercado a ser explorado? Pessoas que nos acompanharam aqui nesse mundo corporativo ficaram entusiasmados aí com as suas palavras e com o sucesso que vocês alcançaram.
É um mercado que você recomenda que as pessoas pensem em investir? Eu recomendo. Só que é o que eu falei. Escolha uma franquia. É muito difícil. Hoje o número é cada 3 restaurantes que se abre, um consegue sobreviver. Então, o primeiro passo, escolha uma franquia. Porque você não vai estar arriscando todo aquele patrimônio, tudo aquilo que você, aquele dinheiro que você juntou a tua vida inteira. Tenta escolher uma franquia para você dar um tiro certo. E depois, gradativamente, você pode ir vendo se aquilo é o teu segmento e você continua abrindo novos restaurantes da própria marca sua, por exemplo. Né? No seu caso, abrindo novos restaurantes e abrindo novos negócios também? E abrindo novos... Eu atuo em diversos lugares, sempre com parceria, certo? Como se fosse uma franquia. Porque dentro da Divino Fogão, vocês pretendem agora criar Divino Prato. Agora nós estamos lançando um novo segmento, que é o Divino no Prato. O Divino no Prato ele vai atender centros empresariais pequenos de segunda a sexta. Hoje os supermercados estão fazendo praças de alimentações. Então, com isso, não cabe um buffet como o nosso, que ele é muito grande e precisa de muito espaço. Então, ele vai ser nosso cardápio, a nossa comida, só que empratado. Então, o cliente vai ter a mesma comida, a mesma variedade de comida, só que ela vai receber num prato, porque são lojas mais compactas. Não vai ter o fogão? Não vai ter o fogão na frente da loja. O fogão vai estar só para o cozinheiro. Tá certo. Bom, eu falei aqui do livro 30 anos Divino Fogão, uma história de sucesso. Esse livro está sendo distribuído, está sendo vendido. Esse é um livro para vocês apresentarem a marca de vocês e registrarem a história de vocês, é isso? Isso, esse livro está nas principais livrarias e em todas as nossas lojas você pode adquirir um livro dos 30 anos de sucesso. Tá certo, que tem inclusive algumas daquelas receitas. Que tem todas as receitas. E aí o pessoal vai lá, compra o livro, faz a receita, depois conta pra gente aqui no mundocorporativo@cbn.com.br se deu certo a receita para eles. E pode contar pra gente também. Tá certo, então. Bom, Reinaldo Varela, eu quero agradecer a sua gentileza de trazer aqui uma parte dos 30 anos dessa história que vocês construíram, inclusive uma parte dessa sua história como piloto de rally. Muito obrigado pela sua gentileza e um bom dia. Muito obrigado pela oportunidade de estar com vocês aqui. A gente precisava ficar mais umas 3 horas para falar um pouquinho mais, mas deu para dar uma pincelada o que é um Divino Fogão e um sucesso que todo mundo pode adquirir. Muito obrigado. Reinaldo Varela, fundador da Divino Fogão, franquia esta na área de alimentação que está completando 30 anos. A você que participou desse Mundo Corporativo, meu muito obrigado e conto sempre com a sua participação, lembrando que essas informações que estão aqui, o vídeo que está à sua disposição, pode ser levado depois para as redes sociais também. Compartilhe esse conhecimento com outras pessoas, porque esse é o nosso objetivo principal. Até o próximo capítulo do Mundo Corporativo.